Convido agora os irmãos e as irmãs para a leitura do texto bíblico. E nós escolhemos para este culto um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. É lá no final do livro do Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, os 13 primeiros versículos. Eles dizem assim: Jesus disse: naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As moças ajuizadas responderam: de jeito nenhum, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, e eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra que acabamos de ler. Meus irmãos e minhas irmãs, há exatamente um ano, a nossa igreja estava se preparando com muito entusiasmo para celebrar 83 anos de organização. E, como sempre, nós planejávamos uma grande festa de alegria, de comunhão, de gratidão a Deus pela nossa igreja. E, repentinamente, foi tudo suspenso. De uma hora para outra, tudo foi interrompido. Todas as atividades presenciais pararam. Deixamos de ir ao templo para os cultos. Deixamos de frequentar a escola dominical. Não mais nos encontramos. Eu me lembro que, a princípio, achávamos que em pouco tempo tudo estaria resolvido. E nós pensávamos que em breve retomaríamos as atividades costumeiras. Contudo, o tempo foi passando e não voltamos à normalidade. E agora, nós estamos nos aproximando de mais um aniversário da nossa igreja e continuamos isolados. Nesse contexto, muitas pessoas estão se perguntando por causa da tragédia dos nossos dias. As pessoas indagam: será que está chegando o fim do mundo? Será que estamos vivendo os tempos escatológicos? Estamos nós
na época final da história humana. Foi por isso mesmo que nós lemos para nossa edificação bíblica esta parábola contada pelo Senhor Jesus. Nós não queremos assustar ninguém, não queremos deixar ninguém com medo, mas nós convidamos os irmãos e as irmãs para refletirmos a respeito dessa parábola que Jesus contou a respeito das 10 moças. E a nossa pergunta para esse texto é a seguinte: o que é que essa parábola de Jesus tem para nos contar? Qual é a mensagem para nós, nos dias de hoje, desta parábola que Jesus contou há tanto tempo? E antes de tratar do texto em si, nós convidamos os irmãos e as irmãs para falarmos sobre o contexto no qual esta parábola está colocada. A parábola das 10 moças faz parte de um conjunto maior. E esse conjunto maior é chamado pelos especialistas do Novo Testamento de discurso escatológico de Jesus. E esse discurso escatológico de Jesus começa no capítulo 24 e vai até o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E de acordo com o Evangelho de Mateus, no final do seu ministério, Jesus foi para a cidade de Jerusalém. E Jesus estava terminando a sua vida terrena e em Jerusalém ele transmitiu o seu ensino a respeito do final dos tempos. E no começo desse seu discurso escatológico, Jesus falou sobre a destruição do templo de Jerusalém. Aí então os discípulos ficaram curiosos e foram conversar com Jesus em particular e perguntaram para Jesus: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? É interessante, era só isso que os discípulos queriam saber. Era só isso que interessava para os discípulos. O seu único desejo era descobrir quando seria o fim. E sempre acontece a mesma coisa. Sempre tem se repetido essa mesma história. Até hoje acontece coisa semelhante. Todos querem saber e todos perguntam: quando é que isso vai acontecer? Entretanto, Jesus não respondeu. Jesus nunca disse quando seria o fim. Mas Jesus limitou-se a fazer uma recomendação. Os discípulos tinham de ficar atentos. Os discípulos tinham de vigiar o tempo todo. E foi então para estimular a vigilância que Jesus contou 4 parábolas em seguida uma da outra. A primeira parábola foi sobre a figueira. Jesus disse que os discípulos deveriam olhar para a figueira. Quando os ramos da figueira ficam verdes e as folhas começam a brotar, isso significa que o verão está chegando. Da mesma forma, os discípulos tinham de ficar observando os sinais dos tempos. A segunda parábola que Jesus contou foi sobre o bom servo e o servo mau. O patrão tinha deixado estes servos tomando coisa da sua casa, tomando conta da sua casa, e o patrão foi viajar. E o bom servo trabalha o tempo todo, aguardando a volta do patrão. O servo mau não cumpre os seus deveres porque o patrão está demorando para voltar. A terceira parábola foi a que nós lemos, a parábola das 10 moças. E a quarta e última parábola foi a parábola dos talentos, que diz que um certo patrão foi viajar
e distribuiu os seus recursos aos seus empregados para eles trabalharem aqueles recursos, devendo prestar contas quando o patrão voltasse. Em todas essas 4 parábolas, a mesma mensagem é repetida por Jesus. Em todas essas 4 parábolas, só existe um ensino. Ninguém sabe o tempo. Ninguém sabe a hora. Só Deus conhece o momento final da história humana. E é por isso que nós devemos ficar atentos. Todos devem estar sempre preparados. Todos devem esperar. A vigilância é fundamental. Falamos sobre o contexto. Agora vamos falar sobre o texto. O que é que nos diz essa parábola? Qual é o conteúdo da parábola das 10 moças? E antes de mais nada, é preciso compreender a parábola, porque ela fala de um casamento. Mas nos tempos de Jesus, as pessoas tinham costumes diferentes a respeito dos casamentos atuais. Esse é o que é o problema. Os costumes, as tradições mudaram. As nossas festas de casamento são completamente diferentes das festas de casamento do Novo Testamento. E por isso a gente tem muita dificuldade para compreender a história contada por Jesus. Então, como eram as festas de casamento daquela época? Como é que acontecia a festa de casamento? A primeira coisa que eu destaco é que as festas de casamento eram grandiosas e demoradas. As festas de casamento não duravam só uma noite. As festas estendiam-se por vários dias. Geralmente duravam uma semana. Já imaginaram? Uma semana de festa? Durante 7 dias as pessoas comiam, bebiam, cantavam, dançavam, brincavam. Toda essa festança acontecia na casa do noivo, onde também havia um quarto nupcial preparado para receber o casal. Na primeira noite, a noiva não vinha para a festa de casamento. A noiva ficava lá na sua casa, com algumas amigas, esperando que o noivo viesse ao seu encontro. Que enquanto isso a festa ia transcorrendo na casa do noivo. O noivo ficava festejando com seus amigos, com seus familiares, mas sem a presença da noiva. E num determinado momento, sem hora marcada, aí então o noivo saía da sua casa, deixava a festa que estava ocorrendo na sua casa, e ele ia até a casa da noiva, acompanhado por alguns amigos. E quando ele estava se aproximando da casa da noiva, as amigas da noiva que estavam na casa dela vinham ao encontro do noivo para saudá-lo. E elas traziam tochas acesas para iluminar o caminho. E a seguir, chegando à casa da noiva, todo o grupo voltava para a casa do noivo. E aí então continuava a festa, agora com a presença também da noiva. Em tudo isso, é importante destacar que a festa na casa do noivo começava no finalzinho da tarde, sem a presença da noiva. É estranho para nós, mas era assim. E não havia uma hora certa, uma hora estabelecida para o noivo deixar a festa, ir buscar a noiva e trazê-la para a festa na sua casa.
Não havia uma hora pré-estabelecida. E a noiva tinha que ficar lá na casa dela, esperando, aguardando. E ela tinha de ficar preparada o tempo todo, pois ela não sabia a hora em que o noivo chegaria para conduzi-la à festa de casamento. E junto com a noiva estavam lá suas companheiras esperando a chegada do noivo. A gente até pode considerar tudo isso muito estranho, mas era assim que acontecia. Era essa a tradição, era esse o costume. Os judeus tinham essa tradição e esse costume naquela época. E agora que já temos todas essas informações, a gente pode entender melhor a parábola. O ponto mais importante da parábola não é a noiva, não é o noivo, mas as amigas da noiva. Que elas ficam em companhia da noiva, aguardando a chegada do noivo. E não havia hora certa para a chegada do noivo. Ele podia vir mais cedo, podia vir mais tarde. E na parábola de Jesus, o noivo demorou. Ele só chegou lá na casa da noiva por volta da meia-noite. E naquele momento, as amigas da noiva já estavam cansadas de esperar. E começaram até a cochilar. Pegaram no sono. E foi nesse momento que ocorreu o anúncio de que o noivo estava chegando. E a obrigação das companheiras da noiva era de irem ao encontro do noivo para trazê-lo à casa da noiva. E esse era o momento mais importante das companheiras da noiva. E foi exatamente nesse momento mais importante que aconteceu um problema. Eram 10 companheiras da noiva. Todas elas tinham tochas embebidas em azeite, mas somente 5 delas tinham azeite de reserva para continuarem com as tochas acesas o tempo todo. E as outras 5 não tinham mais azeite. Não conseguiram mais manter as tochas acesas e não puderam ir ao encontro do noivo. E foi então uma tragédia. Aquelas 5 jovens tiveram de sair em busca de azeite, mas já era meia-noite, não era hora de comprar azeite. Mesmo assim, elas saíram e certamente perderam muito tempo para encontrar azeite e voltar. E quando o noivo e seus companheiros chegaram, aquelas 5 jovens não estavam presentes. E quando finalmente elas retornaram, elas tiveram de ir à casa do noivo. Mas o tempo para entrar na festa já tinha terminado. A porta da casa do noivo estava trancada. E aquelas 5 jovens ficaram fora da grande festa de casamento. Qual era o erro daquelas jovens? Por que elas foram excluídas da festa? E a resposta de Jesus é muito simples. Aquelas 5 moças ficaram fora da festa porque não se prepararam convenientemente. Não levaram azeite de reserva. Não agiram com sabedoria. Não foram prudentes. Elas sabiam que não havia hora marcada para a chegada do noivo. Elas sabiam que tanto ele poderia vir mais cedo como mais tarde, mas não se prepararam para uma chegada do noivo numa hora mais avançada. Agora está na hora de perguntar: o que é que essa parábola tem para nos dizer? Qual é a lição dessa parábola para nós? No capítulo 12, ou melhor dizendo, no capítulo 13, versículo 12, da Epístola aos Romanos, Paulo escreveu
as seguintes palavras: vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Vou repetir: vai alta a noite. Revistamo-nos das armas da luz e deixemos as obras das trevas. As palavras de Paulo valem para a nossa época. Meus irmãos e minhas irmãs, vai alta a noite, e aí estão as trevas da violência. Vai alta a noite, e aí estão as trevas da imoralidade. Vai alta a noite, e aí estão as trevas da corrupção. Vai alta a noite, e aí estão as trevas do ódio, da inveja e da ganância sem medida. Vai alta, vai muito alta a noite em nosso mundo, com todas as suas trevas. Mas é exatamente quando vai alta a noite que nós devemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus. E Ele nos diz, Ele fala para nós: vós sois a luz do mundo. E a pergunta que essa parábola de Jesus nos coloca é precisamente esta: como é que está a nossa luz? Será que a nossa luz está brilhando nas trevas deste mundo? Será que nós temos o azeite do Espírito Santo para que a luz da IPI de Osasco, a primeira igreja presbiteriana independente de Osasco, continue a brilhar? Meus irmãos e minhas irmãs, é esta mensagem que trago quando nos aproximamos de mais um aniversário da nossa igreja. Vai alta a noite. O nosso mundo está em trevas. Vai muito alta a noite. Mas nós temos a luz que é Jesus Cristo. E nós somos a luz do mundo. Deus ajude a primeira igreja de Osasco para que brilhe cada vez mais, para que continue sempre a brilhar, para a glória de Deus. Amém. Recebi um novo coração.
preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já abençoo meu irmão, preciosa é